E aí pessoal, tudo bem? Bruno falando, e aqui é o primeiro podcast sem nome do Escolha Segura que ainda não tem nome. Fala pessoal, André aqui, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Google I.O. 2018. Nossa, essa introdução de vocês foi muito formal, agora tem que ser uma coisa mais informal e vamos falar de nerdice então, pessoal. Então, pra começar a falar de nerdice, eu queria saber o que vocês mais gostaram. Por onde que a gente começa, vai? Me guiem, finjam que eu não sei nada. Que daí eu tenho uma desculpa pra não saber nada. Eu já vou começar falando aqui que a parte mais emocionante, e pode ter sido besteira pra algumas pessoas, mas aquela mulher, acho que chama Tânia, se comunicando em braille, usando o teclado Gboard, pra mim aquilo ali já foi um início alto, assim, do Google I.O. 2018. O teclado que a gente usa no smartphone pode ser mais do que só um teclado, né? É um meio de comunicação pra essa mulher, é um meio de comunicação dela com a família, e esse foi um início, assim, a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui nesse podcast foi isso, foi bem emocionante ver a tecnologia dessa forma. Acho que até vale a pena um pouco, André, a gente comentar o que é essa conferência, né? Todo ano o Google vem falar um pouco dos produtos dele pro próximo ano, e daí como o Google não é um produto só físico de hardware, eles vêm trazer as novidades que não só englobam o buscador Google, né? Mas todas as outras coisas. E um dos principais chamarizes é o Android, né, que a maioria das pessoas usa. Se eu não me engano, eles falaram que tem 2 bilhões de aparelhos ou pessoas usando isso já durante o ano, então é uma atualização muito importante para eles, né? Vale lembrar também que essa conferência é focada nos desenvolvedores, né, do Google. Então, é onde eles mostram novidades. Por exemplo, já foi mostrado o Google Fotos alguns eventos atrás. O Google Maps, se eu não me engano, do jeito que a gente conhece hoje, foi mostrado no Google I.O. também. Mas é uma conferência para mostrar o que eles estão pensando, o que eles estão projetando para o futuro próximo, né? E aí, hoje a gente teve algumas coisas legais, como Google Assistant, que a gente vai falar um pouco mais, o Google News e também Android P. E, enfim, são produtos de software, não necessariamente de hardware. Acho que até para incrementar um pouco mais, geralmente logo depois dessa conferência a gente tem os betas disponíveis e algumas ferramentas para os desenvolvedores. É difícil eles trazerem já nesse anúncio algo pronto que já vai estar disponível para os usuários, e sim para quem quer testar ou programar para esses sistemas. O destaque para mim, então, um pouco menos emotivo que o André, foi mais pro final da Keynote, que quando eles falaram, eles usaram o exemplo lá do assistente do Google conversando, ligando para um estabelecimento e marcando uma reserva de restaurante. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Today? Next Wednesday at 6 p.m. For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can count for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye-bye. Eu acho que hoje eles enfatizaram muito isso, né? A busca do Google no celular, mas em relação ao assistente, né? Tudo junto ali, misturado com o Android, com os aplicativos, também muita coisa misturada, mas sem dúvida pra mim, esse foi o destaque. Isso foi até engraçado, porque o atendente do estabelecimento não estava muito entendendo o que o Google Assistant estava falando, né? Você reparou que ele teve alguns erros no entendimento do pedido, né? Do pedido de marcação de horário ali, e o Google conseguiu ainda lidar com isso foi bem legal. Dá pra ver que ele não era nenhuma pessoa nativa em inglês, né? Exato. Então, quando ele fala que ele quer reservar para 4 pessoas, ela entende o 4 pessoas como o dia 4, então teve uma confusão ali. Mas, vamos ver, né? A única coisa ruim pra gente é que, geralmente, essas coisas demoram muito pra vir pro português. Então, tem que estar muito redondo no inglês, aí ainda leva um tempinho, a gente nunca tem muito uma estimativa para dar quanto a isso.
Eu acho que, aproveitando esse gancho seu, Rafa, a gente já pode começar a falar do Google Assistant, né? Porque nada disso daí que eles comentaram seria possível se não tivessem ocorrido alguns upgrades no Google Assistant, né? A primeira das coisas é que ela ficou mais esperta, então parece que ela vai responder de uma forma muito mais humana as coisas que a gente vai perguntar a partir de agora, né? E além disso, agora são 6 tipos de vozes diferentes feitas por diferentes pessoas que provavelmente vão se adaptar e enganar algumas pessoas quando ocorrer essa ligação aí. Good morning, everyone. I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I.O. Back to you, Sundar. E até assusta a gente, né? O que vai acontecer no futuro, né? Quando a gente vai conseguir diferenciar se é uma pessoa realmente falando com a gente ou se é só o assistente do Google, né? Mas realmente é uma maneira bacana deles introduzirem, claro, aliando a serviços do Google, né? E isso levanta aquela questão da privacidade, porque a gente tá dando basicamente tudo pro Google. Tem gente que se preocupa. Eu sou no time de, já que é difícil hoje em dia você ter privacidade, que você me dê o máximo possível de coisa em troca. Então eu deixo ativado a memória de onde eu vou, no Google Maps, tudo essas coisas assim, porque eu tiro alguma vantagem disso. E também atualizações do Android agora, a gente vai falar mais sobre isso, mas mostrando realmente muito a fundo, né, como a gente usa o celular. E o Google Assistente, a câmera, tudo tá cada vez mais ligado assim e vai conhecer cada vez mais a gente, né? É interessante você puxar o ponto aí de segurança e tudo mais, porque, por exemplo, eu uso no meu smartphone e em todos os smartphones que eu pego para testar e tudo mais, o Google Fotos eu deixo ativo, o histórico de localização eu sempre deixo ativo, porque esse tipo de coisa me ajuda a fazer alguns trabalhos meus. Por exemplo, fotos. Eu tô aqui com o Moto G6, eu tirei algumas fotos com ele, mas eu não preciso necessariamente fazer o backup, porque ele já tá salvo na nuvem e eu já posso fazer o download no computador para poder editar o vídeo depois. Enfim, são facilidades que eu consigo fazer. E puxando esse gancho, também tiveram novidades no Google Fotos, que agora, além de fazer o backup, de guardar fotos e tudo mais, ficou mais inteligente a ponto de sugerir edições e até colorir uma foto em preto e branco. Vocês viram o exemplo que eles deram lá no palco e, poxa, colorir uma foto em preto e branco. A que ponto a inteligência artificial chegou para saber diferenciar a tonalidade do cinza e saber que aquilo é um verde? Cara, eu realmente tô um pouco assustado com isso, mas Google, toma minha vida aqui porque eu quero usar essas coisas sim. Eu acho que o mais impressionante é você pensar que a câmera do Google, né, do Pixel mesmo, já é muito baseado em algoritmo para gerar as imagens que são provavelmente uma das melhores que tem até hoje em câmera de celular, né? Eles usam uma lente única e é tudo software. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que aquela funcionalidade lá do LG G7 ThinQ, que é reconhecer algumas informações enquanto você está usando a câmera, me parece que é a câmera do Google, né? Que é o Google Lens que eles estão falando. A princípio parece que é isso mesmo, porque eles até falaram, né, que vai estar disponível em outras fabricantes e citaram o G7, né? Sim, eles citaram o LG G7 e daí, assim, fugindo rapidinho do tema, mas já voltando. E daí você achava que era uma tecnologia proprietária da LG e daí é do Google, então algumas outras também podem vir a usar o mesmo tipo de câmera e não vira mais um diferencial do equipamento, tá? O que é legal, né? É uma evolução. Então, putz, se o Google fez uma câmera muito legal pro celular dele e vai começar a descer pros outros modelos, daí a história da evolução dos smartphones começa também a virar outra, né? Porque você meio que deixa na mão do Google, que já tá fazendo muito bem essa parte de algoritmos, de gerar isso pra você, entendeu? E daí temos um lado bom e um lado ruim. Vale lembrar ainda que o aplicativo do Google do Pixel, né, da câmera do Pixel 2, já foi portado para outros smartphones. Então, por exemplo, a qualidade de foto que a gente conseguiria com o Pixel 2, lógico, está atrelado ao sensor, ao hardware do equipamento, mas muito do software já pode ser usado de forma não oficial, e vale colocar isso aqui como não oficial mesmo, em outros smartphones. Você já consegue colocar o aplicativo para ter uma performance melhor
melhor aí em smartphones baseados em Snapdragon 625, 630, 660, enfim, alguns outros dispositivos. Na conferência eles falaram que esse Google Lens já está disponível para 10 Androids, inclusive tem marcas aí que já estão presentes no Brasil, como Asus, LG e tal, mas eu senti falta da Samsung, por exemplo. Até o OnePlus tá nesse pacote, mas eu senti falta da Samsung, por exemplo, que tem aí câmeras muito boas também, né? Mas eu acho que a Samsung também ela não se encaixa muito nisso, principalmente pela questão de existir a Bixby, porque o Google ele faz isso, o que o Bruno falou até, tira um pouco a munição dele no hardware. Então você compra o Pixel hoje, você tem a vantagem de já ter tudo pré-instalado ali, as vantagens da câmera, dessa otimização de software da câmera já no celular. Se levar isso para outros celulares, eles vão dar um jeito de embutir vários serviços, por exemplo, a busca do Google, né? Se você tira uma foto, eles deram um exemplo principalmente de produto. Você vê uma cadeira, você tira ali, não é nem tirar foto, né? Você abre a câmera, mostra a cadeira e ele já te indica coisas relacionadas na busca do Google. Então, eu vejo que principalmente a Samsung tem a iniciativa de ter mais braços de hardware e agora também o software com a Bixby. Talvez ela não esteja tão disposta a dar espaço para o assistente do Google dentro dos celulares deles. Seria abrir muito a porteira para Google, né? Eu acho que a parte mais legal é exatamente isso que a gente está comentando. Com esse produto, o Google Lens, a Google ela tá tendo duas frentes como empresa. Primeiro, ela tá conseguindo botar na própria câmera dela algum tipo de anúncio. Então imagina que se você for tirar uma foto, sei lá, do hambúrguer, ele vai aparecer uma hamburgueria aqui perto, e daí eu falo de hambúrguer porque eu adoro hambúrguer, e daí pode aparecer alguma na frente, e você vai pagar para estar na frente do Google. Com certeza. E eu acho que o outro ponto é, se você gera um algoritmo muito bom de câmera e algumas marcas se interessam por isso, como a LG está se interessando, você tem uma medida de barganha. Então você já vê o LG G7 com um botão dedicado para o Google Assistant, que é o que não acontece com a Samsung. A Samsung caiu fora, falou, não quero essa parceria, o meu vai ter a Bixby vai ligar tudo e ela é a minha assistente. Então provavelmente esse Google Lens não chegue para Samsung por uma coisa de parceria, que é exatamente o que a gente tá falando, né? É só que assim, o Google acabou de apresentar duas coisas grátis muito boas, que são os produtos deles, não são os aplicativos, são o que estão dentro deles ou que isso dá força pra eles. Querendo ou não, a LG tá precisando movimentar, né? Sim. Porque eles ficaram um pouco pra trás. Agora esse G7 até foi um lançamento meio estranho, mas você olha, eu acho que eles podem até adotar uma estratégia bem parecida com o que foi a Motorola antes de ser comprada pela Lenovo, que quando foi comprada pelo Google, a LG fazer isso, mas sem ser comprada pelo Google, por exemplo, começar a deixar o celular mais próximo ainda do Pixel. Então, porque eles sempre tiveram um hardware bom, elogiado, mas foram acabando se esquecendo ali em software, a Samsung muito à frente, e talvez possam ser mais lembrados agora nas próximas gerações, se eles realmente adotarem tudo. O Google tá fazendo isso, então a gente não vai se preocupar com isso. Vamos colocar o botão para assistente, Samsung coloca o botão para Bixby, eles estão reduzindo o trabalho para eles para otimizarem outras frentes. Vamos ver se isso dá certo. Então, só para recapitular, a gente já falou da Google Assistant, que ela teve uma melhora em como ela se comunica com a gente, para deixar de um jeito mais humano. Ela consegue até ligar para algum lugar e reservar uma mesa para você. Ela vai ter muito mais línguas até o final do ano, eles estão prevendo 30 línguas até o final do ano, que não entra o português por enquanto, pelo que eu vi. E faltou uma coisa pra gente comentar, que eles ensinam as crianças a falar por favor. Então, cada vez que você falar com a Google Assistant e falar por favor, ela vai te recompensar com um obrigado, falar, olha, que legal, falou por favor, hein? E isso eu achei um ponto interessante até. É o primeiro passo da dominação dos computadores mundial. Isso é até interessante porque você vê em algumas ficções científicas o pessoal comentando que você perde o tato para falar com pessoas porque você se acostuma a mandar no robô. Então, um ponto interessante. É a humanização da coisa, né? Sim, tem que humanizar um pouco, senão a gente desacostuma. E a gente passou também pelo Google Lens,
que vai ser um aplicativo que vai ajudar você a tirar fotos melhores e que também vão ter links para o pessoal de retail, para você acabou de tirar foto de alguma coisa, ele já te mostra uma loja ou uma roupa muito parecida com aquela que você acabou de tirar foto para comprar. É um negócio legal, você vê que o Instagram também já tá fazendo alguma coisa parecida, porque o mundo tá virando muito essa coisa de imagem. Mas tudo isso também tá muito ligado com um dos principais lançamentos do dia, que foi o Android P. O que você achou, André? Por onde você quer começar toda essa mudança aí do Android P? Então, Bruno, falando um pouco mais do Android P, desse novo sabor aí de Android, os recursos de inteligência artificial foram coisas bem interessantes, por exemplo, como o Adaptive Brightness, que controla o brilho da tela baseado no seu... Tem gente que não gosta muito de ficar alterando o brilho e tudo mais, mas eu gosto de deixar no automático e que o celular lide com isso. E agora com o Android P está nativo, né? É bem interessante também, junto com a bateria adaptiva, que também limita o uso da bateria para alguns aplicativos, o que acaba fazendo com que você use menos o smartphone e tenha mais vida fora dele, né? É interessante ressaltar também que o Android Oreo mexeu muito na base do sistema, alterando como os aplicativos lidam com o sistema, e agora no Android P a gente vê a real evolução disso, o real uso disso na interface, trazendo algumas features, algumas características de software também aplicadas ao sistema operacional como um todo. É até engraçado, né? Porque parece uma contradição. Eles lançarem tantos recursos até pra gente usar menos o celular, né? Isso foi bastante interessante porque trouxe uma levada de coisas, de novidade, assim, que as outras fabricantes não estão, principalmente o iOS da Apple, não está pensando em trazer. A gente não viu nenhuma iniciativa desse tipo. Então, o que você falou do brilho, né? Adaptação de brilho diferente do que a gente está acostumado, que é só pelo sensor mesmo. Tanto que, se você fizer aquilo, né? Você tá no sol e você tampar ali com o dedo o sensor, ele já muda a tela. Isso é bacana. Para mim, você falou, por exemplo, você usa o automático. Eu não uso, eu sempre gosto do brilho mais baixo possível, no limite, assim, para eu conseguir enxergar. Eu não gosto da tela muito clara. Tem gente que gosta sempre no máximo. Então, eu acho que é uma estratégia interessante, porque dá muito mais recurso para uma coisa que a gente nem pensava. Quem pensava, vamos refazer o brilho automático do celular? A gente nunca vê ninguém discutindo isso. Pode reclamar, o cara vai lá e muda. Mas é bem chato para mudar quando tem essas coisas. Eu acho que é interessante porque, assim, a Samsung, por exemplo, ela lota o celular de funcionalidade e espera que você use essa funcionalidade, sabe assim? Ela espera que você vá lá e escolha. Então, o celular, cara, tem muita coisa para você colocar de opção, mas muitas vezes você não vai lá e mexe. Ter isso automaticamente é muito legal porque o celular começa a se adaptar a você. Outro ponto interessante, eu não sei se interessante é a palavra certa, mas a Asus anunciou um pouco de tempo atrás o Zenfone 5, onde tudo nele era com AI. Tudo era com AI, bateria adaptiva, tinha esse modo também adaptivo de tela, tudo isso eles tinham. A câmera que descobre sozinho o que vai tirar foto e melhora. Daí eu fico aquela dúvida assim, será que eles desenvolveram por eles? Ou será que isso já era uma parceria com o Google, sabe assim? E não é nada de novo, tão novo assim, e sim já algo que eles estavam desenvolvendo em parceria e que vai chegar ano que vem junto com o Android P para todos os modelos. Afinal, o Zenfone 5 vai ter também o Android P, né? Sim, e aí a grande diferença, o grande diferencial do Zenfone, que até então a gente, beleza, tem um hardware interessante, tem um design legal, mas o grande anúncio do Zenfone 5, do Zenfone 5Z, veio também baseado em software. E, poxa, tudo que eles falaram lá já tem aqui no Android P nativamente, né? Então fica aí essa questão. Até que ponto isso é Asus e até que ponto isso é geral, que isso é Google? Até porque o Google tem muito mais informação, tanto da internet no geral, tanto do que você usa, quanto do próprio software, né? Eles devem conseguir ir mais fundo no sistema operacional, pegar informação do que uma empresa de hardware, né? Que tá mexendo ali no topo do Android. Sim. E vai saber também até que ponto é realmente inteligência artificial ou não, né? Porque é muito fácil falar, olha, isso daqui é AI, isso, aquilo. E eu confesso, pelo menos vocês falaram agora da Asus, eu fico com o pé atrás. Porque sempre que ela tentou alguma coisa à frente, muita novidade pro sistema, veio recheado de bug. Então, eles têm um hardware muito bom. Eles vieram aprimorando. A partir do Zenfone 3,
eles vieram aprimorando uma coisa que estava dando certo. Só que se eles deram uma mancada no software do jeito que já aconteceram em outras gerações, eles podem dar um tiro no pé. Então, agora só acrescentando também o que você comentou de funcionalidade, essa coisa do Android ter todos esses recursos que, querendo ou não, precisa da gente ativar, configurar. Eu acho que cada vez mais o Android se afasta com esse Android P, porque o Android, o atual que a gente está no Oreo, foi meio que uma perfumaria ali. Não fizeram mudanças muito significativas. Agora tem tanta mudança que eu acho que espanta o usuário de iPhone. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas o iPhone, pro cara que não sabe mexer muito, não tá muito interessado em mexer, o iPhone sempre foi mais fácil de mexer. Você pegar, configurar, foi mais simples. Sim, bem mais. E o Android, principalmente de outras marcas, até o Google veio para tentar centralizar isso um pouco, para diminuir essa bagunça, né? Ter pelo menos o Pixel, né? A linha Nexus ali, um pouco mais, olha, é assim que a gente quer fazer o sistema. Mas mesmo assim, tinha bastante coisa. E agora tá lotado. Então o cara que tá saindo de um Android antigo, ele vai pegar isso daí e não vai usar nada. Eu acho que corre o risco de muitas das funcionalidades caírem num limbo de tão difíceis de serem configuradas. Então você deu o exemplo da Samsung, mas eu vejo até esse Android P chegando muito nessa linha. Ó, toma, não invalidando a iniciativa, né? Porque tem recursos muito bacanas, mas tem tanta coisa para você configurar que começa a ficar trabalhoso você simplesmente mexer no celular. Você tem que depender tanto tempo de configuração que acaba sendo custoso demais você entrar nessa linha, né? Não, até por isso que eu acho que com o Android P tentando fazer isso automaticamente, ele detecta quais aplicativos você usa mais e já bota na sua... Ele já detecta quais aplicativos você usa mais e em que momentos, para já mostrar isso lá no seu menu. Você abre o menu, ele já vai aparecer um contato que você geralmente liga naquela hora, ou um aplicativo que você usa naquele momento, e daí isso facilita um pouco o uso, né? Que é o que eles estão tentando fazer. Ou a bateria, ela se gerencia sozinha. Se ele sabe que naquele momento você para de usar aqueles aplicativos, ele vai fechar os aplicativos. Você não precisa fazer isso mais manualmente. A mesma coisa vale, como a gente comentou, para a tela, que a tela ela mexe para cor que ela quer sozinha. Então assim, eu acho que talvez não no Android P, mas no próximo Android, isso ainda se intensifique de assim, você pegou o celular, ele tá rodando para você, né? Que é a grande coisa de trazer função sem dificultar, porque o Android começou a trazer muita função e ele é um sistema muito mais aberto do que o iOS, que te dá muitas possibilidades além do iOS, mas que ele é mais difícil. E daí talvez seja a hora de voltar e falar assim, tá, então a gente tem que trazer funcionalidade que funciona, que só pega e funciona. Talvez seja o grande desafio agora, né? Porque o iOS tá travado. E eles estão travados até por conta dessa... eles não conseguem pegar as informações das pessoas para usar isso como inteligência artificial, né? Você vê até que a Siri tá para trás, né? De pegar informação, de mesclar informação. Então, acho que é bem isso, assim. O ponto do Android P é tentar começar a facilitar o uso. Mas vamos ver se vai rolar, né? Eu achei isso muito legal porque, assim, a gente já tá vendo o movimento do Google para descontinuar aquele launcher, né? O Pixel Launcher. Na verdade, isso faz todo sentido, porque se você... Vamos pensar num dia normal, por assim. O que você faz de manhã? Eu, por exemplo, abro meu aplicativo de podcast, coloco, por exemplo, o mapa para ir pro meu trabalho e chegando no trabalho eu dou uma olhada vez ou outra ali no WhatsApp e tudo mais, mas até um certo momento ele fica inativo. Beleza, tendo essa base de dados, conhecendo como eu uso o meu smartphone, ele vai me sugerir logo de manhã baixar os aplicativos, os podcasts que eu escuto, já abrir a rota ali no Google Maps e durante esse período até a hora do almoço, por exemplo, que eu pego para poder mexer, ele vai economizar bateria, porque eu não faço nada além disso. Então, assim, são coisas de inteligência artificial que estão te ajudando a usar o celular, estão te ajudando a usar o sistema, a economizar bateria, e no final das contas você está ficando, entre aspas, aí, mais feliz com o uso, mais confortável com o uso de um smartphone, né? Mas isso eu acho que cai também muito na necessidade de a gente usar cada vez mais serviço do Google. Sim. Por exemplo, o cara que não usa o Drive, o cara que não usa o Gmail, ele já perde uma porrada de notificações, de funcionalidades do sistema, né? Sim, que tá tudo atrelado. O cara prefere Dropbox, então ele vai perder muita coisa que gerencia pelo Drive, o Drive vinculado com fotos, então tá tudo entrelaçado ali. E
é aquele problema também de você depender pra tudo de uma empresa só. Não é nem em questão, eu não me preocupo nem em questão da privacidade, tudo isso, que eu já tinha comentado, mas o servidor do Google cai tudo. Entendeu? Você não fica sem acessar só seu Gmail. Lógico que existe uma separação assim, né? Mas, poxa, é muita coisa atrelada. Então a gente fica no risco de muita coisa parar porque aconteceu alguma coisa com uma empresa. É minha preocupação por trás disso. Você tá tão dentro do parquinho do Google que se em um momento ele fecha, você fica sem parquinho e sem nada, né? Tanto que é o papo de produtor de conteúdo, né? De querer expandir além do YouTube, também ter outras maneiras de conseguir monetizar o seu conteúdo. O YouTube faz uma mudançazinha, lembrando, YouTube e Google, né? Mas faz uma mudançazinha, então a gente começa a ver que tá tudo monopolizando. Eu acho que o Google, em questão de software, tá virando um monopólio que a Amazon vai uma hora virar e chega. O monopólio nunca é bom pra gente, né? Esse é o maior perigo de ter uma empresa com tanta informação e podendo estar tão à frente das outras. Lógico, hoje a gente ainda não vê isso dessa maneira, mas o exemplo lá da apresentação. A assistente do Google ligou e marcou uma reserva. Até que ponto você vai... tive problema na net. Google, liga aí e fala que eu tô sem internet aí pra... Você usa o seu 4G do celular, entendeu? Um sonho. Então, é uma coisa louca pensar. Meia hora de ligação. A gente entra no Elon Musk, nessa viagem aí do AI dominando o mundo, né? A gente começa a pensar, o Google Assistente, com esse nome todo bonitinho assim, vai dominar o mundo. Essa é a realidade. Acho que o mais legal é comentar que todos esses avanços em AI, em funcionalidade, em informação que está rolando por trás do celular, só conseguem ser aplicadas com as novas interfaces que o Google tá prometendo para esse Android P. Então, assim, mudou muita coisa. Eu acho que vai ter muita gente não gostando ou gostando muito, porque acho que é um dos últimos anos, assim, se você for pensar, acho que tem uns 4 anos aí que a interface não mudou muito. Você teve alguns acréscimos de informações e tudo mais, mas agora mudou muita coisa. O que vocês acharam? Vocês conseguem comentar um pouco das principais características que vocês viram de mudança nessa nova interface? Cópia do iPhone. Então... Android P de iPhone, porque foi mesmo. Não, eu sou fã de Android, eu uso pra caramba, eu não gosto realmente de usar o iOS, mas esse modo de multitarefa apresentado logo no início lá, quando eles começaram a falar do Android P, tá muito igual ao do iPhone X, hein? Baseado em controle de gestos e tudo mais. O que vocês acham disso? Porque, tipo... Eu vou dizer que eu acho muito bonito. Parece que eles se esforçaram pra não parecer tanto, né? Tem até um scrollzinho ali embaixo, né? Pra poder mudar entre aplicativos, que a gente não vê isso no iPhone X, mas eu sou muito fã da navegação de gestos, eu acho isso muito legal no iPhone X, porque evita você ficar batendo em botões, seja ele físico, seja ele virtual, enfim, são gestos, e gestos são muito mais fáceis pra você poder controlar a interface como um todo, né? Mas tá muito igual. O que vocês acham, hein? Agora imagina você explicando, mãe, é assim que você muda de aplicativo. Esse é o ponto que eu falo pra gente, é que a gente já tá acostumado. Mas eu falo, puta, coitado daquele cara que tá aprendendo a mexer no WhatsApp agora, tá acostumando, daí vai e recebe ele comprou um Moto G6, todo mundo fala bem do Moto G e tal, foi lá e recebeu uma atualização, mas, filho, meu celular não tá mais igual aqui. E com a Apple, com o iPhone X, foi o primeiro momento, eu acho que eles viram uma oportunidade, foi um grande momento de mudança também na maneira de usar o sistema do iOS. E agora eles falaram, poxa, será que vale a pena a gente arriscar? Porque sempre foi há muito tempo. Na verdade, desde, eu acho que o Android é Android. Pode não ser o botão físico, mas sempre teve o botão da Home, de voltar e do multitarefa, né? Que agora foram tirados para virar os gestos, né? Então. Assim como no iPhone X, é a primeira vez que navegação de gestos está sendo usada, né? Tanto no Android, o iPhone já traz isso somente no X também. Se você ainda não conhece como funciona o iOS, é só no X que você consegue esse tipo de
navegação, e eu acho que isso é o tipo de evolução necessária, porque pensando em smartphones do futuro, onde a gente não vai ter bordas, onde que a gente vai colocar os botões? Tudo bem, a gente pode colocar isso de forma virtual, mas se a gente colocar isso, a navegação por gestos, se a gente já começa a aprender a navegar na interface com gestos, não seria muito mais fácil no futuro a gente ter um smartphone, por exemplo, somente com tela, e aí para poder aproveitar melhor o aplicativo por conta da tela, né, o aproveitamento de tela, enfim, já não seria a saída do iPhone, já não né? seria o primeiro passo para a evolução final, que é abolir todos os botões? Pode ser, né? Olha, eu gostei muito desse ponto, André. E eu acho que tem mais outros 2 pontos que, assim, que eu queria só discutir sobre, né? O primeiro isso daí é uma evolução natural do celular para ir para a tela, beleza? Será que esses gestos não ajudam também algumas pessoas debilitadas ou que tenham alguma dificuldade de usar o celular? Né? Assim, eu não sei a resposta, tá? Mas pode ser que seja, porque os botões no fim, eles são meio pequenos, né? Se você tem um dedo maior, às vezes você bate no outro. Talvez com o gesto você consiga. E eu acho que a outra coisa e essa atualização do Android P vai ser provavelmente mais limitada do que as outras anteriores. Porque imagina como que vão adaptar isso para os botões físicos que alguns celulares têm. Porque a gente tem aí vários dispositivos no mercado já que tem os botões fisicamente, né, embaixo da tela ali, com o botão de voltar, com o botão home e o botão de multitarefa. Então significa que aplicando o Android P a gente vai matar um desses botões, que é o de multitarefa, já que está sendo feito tudo por gestos. Não, e como ficaria a interface, né? Exato. Porque vamos imaginar uma atualização adaptada para esses outros celulares que tem os botões físicos. É possível virar uma bagunça de novo, né? Tava tudo centralizando, legal. É até estranho a gente comentar isso das adaptações e tudo mais, porque historicamente o beta do Android P só chega pros Pixels. E nessa versão tá chegando em vários dispositivos. Então a gente ainda tem Essential Phone, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi Mix 2S e outros dispositivos com o beta já disponível para poder instalar. Isso significa que vai ter mais tempo para os fabricantes adaptarem aí as interfaces para o Android e fazer com que esse modo de navegação por gestos não seja totalmente ruim, né, nesses dispositivos que já estão no mercado, já estão sendo vendidos. Olha uma coisa engraçada, né? Você vê que nenhum dos modelos tem algum botão físico frontal e que a Motorola, que era uma grande parceira da Google, também tá de fora porque eles não têm nenhum celular sem botões frontais, né? Então daí começa a ficar a questão, quem ainda tá lançando com o botão frontal provavelmente não vai ter o Android P. E daí fica a dúvida de novo. Moto G6 prometeu que ia ter Android P. Tem botão frontal. Será? Tem botão de home, né? Aliás, na frente. Será que vai receber a mesma versão? Como que eles vão adaptar? É isso que eu ia falar. É muito fácil deles adaptarem isso. Eu acho que dá pra adaptar. Por exemplo, o deles, na verdade, não é nem um botão físico, né? Então, eles poderiam usar até aquela área de gesto, que já é pra isso também, já tem alguns gestos, pra isso. No caso do Moto G, eu acho que é viável. Mas o que o André falou faz sentido, porque se evoluir realmente para tirar tudo da frente do celular, que nem o que a Apple fez, ela se viu forçada. Ó, o iPhone sempre teve o botão ali, o físico da Home. Aí no momento que tirou aquilo, todo mundo reclamou, né? Ah, tá acostumado, mas as pessoas se acostumam. Mas o problema é que é muito mais fácil a Apple tomar esse tipo de medida do que o Google e todo mundo seguir, né? Então acho que ainda vai ficar bem bagunçado. Mas, provavelmente vai. Vamos imaginar os gestos ali. Talvez você puxa com o botão de multitarefa e apareça uma barrinha em cima ali para você fazer o deslizar. Acho provável que não seja tão difícil como a gente tá imaginando. Sabe o que isso significa? Que além da fragmentação do Android, que já é já é uma história aí na linha do Android, a gente agora vai ter a fragmentação dos gestos. Mas vai ser mesmo. Então, só para adicionar informação, o Android 8 já está sendo instalado em vários celulares topos de linha e a maior base
de celulares de versão de Android ainda é o Android 5. E ainda tem muita coisa com o Android 4 e um pouquinho menos com o Android 6. Então, assim, vai fragmentar ainda mais. Tá uma loucura esse Android aí, ó, sacana. Então, assim, só um comentário rápido. Apesar do Android trazer muitas tecnologias novas legais, pra quem que vai ser, né? Pra que grupo seleto isso vai ser? Porque se o iOS traz algumas atualizações, chega pra muito mais gente. Então, enfim... Não pra quem tem iPhone 10, porque também é um grupo seleto. Mas eu só sei que... Eu não sei se eu vou arriscar de instalar esse beta no Pixel 2, não. Vai sim, que é seu trabalho. Se eu ainda tivesse outro aqui à mão aqui, é pedir pra dor de cabeça. Eu acho que você devia instalar, porque o seu emprego no Escolha Segura depende disso, Rafael. Eu vou te mandar um Xing Ling de R$200, você vai botar seu chip nele e o Google Pixel vai ser atualizado. Não, mas não pode. Vocês não sabem. Desde que eu peguei, eu tava com o bug de toque fantasma, quando você tava com 2 dedos. Sabe quando você joga algum jogo o Real Racing, que eu era viciado, eu jogo um dedo no volante, outro no freio acelerador. Quando eu tava com os 2 dedos na tela ao mesmo tempo, simplesmente dava uns toques fantasma, assim, daí o carro virava do nada. Daí eu falei, que isso? Fui procurar e era realmente um problema. Aí em abril não corrigiram isso. Aí agora, de maio, na verdade, a atualização de ontem, dia 7 de maio, acho que saiu ontem mesmo. Eu baixei hoje, dia 8. Então... acabei de sair de um bug que era outro, não, tô conseguindo jogar Real Racing agora feliz. Mas então, vamos continuar. Outra grande diferença que eu vi no Android P é no sistema de notificações, né? Além dele estar um pouquinho mais redondinho, ter aqueles botões também, os botões redondinhos de configurações, que todo mundo riu, que o Zenfone mesmo começou com os botões redondos, se adaptou para uma interface muito parecida com a da Samsung, agora voltou para os redondos. Mas enfim, vamos deixar esse lado assim de design da interface um pouco de lado e falar da funcionalidade da parte de... Ai, caralho, esqueci o nome. De notificação, Mas vamos falar então um pouco mais da parte de funcionalidade das notificações, né? Que parece que agora tem muito mais opção do que você fazer com as suas notificações, que é um grande problema nos dois modelos, porque parece que cada ano que passa, mais coisa aparece no meu celular, apitando pra me encher o saco. Isso parece que eles vão ficar cada vez mais à frente do iPhone, porque o sistema de notificação do iPhone é horrível, né? Não agrupa a notificação, se você recebe muita, fica aquele scroll infinito na tela de bloqueio. E eles estão fazendo de maneira muito inteligente e também juntando isso com... É bacana que tá mudando o jeito, no Android P vai mudar o jeito que a gente usa os aplicativos. A gente talvez comece cada vez mais a recorrer ao assistente do Google. Você faz uma busca, eles mostraram exemplo na apresentação. Você procura Lyft, que o Lyft aqui nem tem, né? Uber. Você procura Uber, além dele dar a opção de busca normal do Google, Uber, isso e tal, ele vai colocar o aplicativo e também já uma ação, né? Ele vai embutir naqueles instant search, né? A busca instantânea ali, que ele já dá algumas opções presumidas do que você pode se interessar. Ele vai presumir ações dentro do celular. Então ele já vai falar, você quer ir para casa, vai dar tantos reais numa busca do assistente. E isso eu acho que vai mudar bastante a maneira que a gente vai usar o Android. Talvez aí eu acho que seja a maior facilidade você colocar mais funcionalidade e continuar sendo fácil de usar, porque todo mundo usa a busca do Google. O que eu acho legal é que, por exemplo, agora você, ao conectar um fone Bluetooth, você já consegue abrir o Spotify diretamente. São pequenas coisas, se for olhar, isso é mínimo, assim, são pequenas adições, mas que facilitam o uso, né? Facilitam a forma com a qual você interage com o seu smartphone. Poxa, que legal que toda hora que eu conecto o meu smartphone ao meu fone Bluetooth, ele já sugere que eu vou para abrir o Spotify, porque no final das contas é isso mesmo que eu vou fazer, né? Ele tá sempre um passo à frente tentando me ajudar na minha próxima ação, enfim, reduz tempo, reduz consumo de tempo para poder fazer as ações que seria mais fácil de serem otimizadas, automatizadas. E né? aí que a AI entra mesmo, Exato. Né? Porque se cada vez tiver mais uma personalização a nível do sistema mesmo, de você pegar o celular do seu amigo e olhar, nossa, no meu é tão mais
simples fazer isso. Sim. Que o celular ele se acostume com você e seja personalizado para você sozinho. Vamos ver, né? Eu ainda sou do time que acha que vai ficar mais difícil de mexer, não pra gente, mas pra maioria das pessoas vai ficar mais difícil de usar todos esses recursos do que ele simplesmente pingar, não, sugerir isso, aquilo. O cara que não usa o Google Fotos, pô, não vai sugerir. Teve uma mudança também agora na câmera, né? Você tira a foto do papel e já converter em PDF. Então tem tanta coisa, é tanta coisa que você para, poxa, será que todo mundo, às vezes o cara que quer usar aquilo, ele vai saber usar aquilo? Mas se for uma personalização bem bacana e intuitiva, aí realmente é a chave, né? Vamos ver até que ponto eles conseguem alcançar isso. Muito desse trabalho também está voltado para o machine learning, né? Que não só a inteligência artificial, mas o machine learning. E como é uma conferência para desenvolvedores, eles falaram do ML Kit, que são facilidades para quem quer desenvolver aplicativos focados no aprendizado de máquina, de reconhecimento de imagem, rosto, ponto de referência, enfim, tem várias coisas que vão estar mais fáceis de serem implementadas no software. Ou seja, de agora para frente, os aplicativos que vão surgir ou os aplicativos que vão ser atualizados tem grandes chances de trazer esse tipo de evolução. A gente está falando aqui do Android, de um novo sistema operacional, mas muito baseado em software, que pode ser aplicado também nas próximas versões dos aplicativos, né? Acho que o ponto mais legal que apresentaram hoje, assim, eu gosto das novidades, gosto da mudança de interface, achei que foi uma interface legal, mas eles tentaram bater num ponto que pra mim foi muito interessante, que foi o Digital Wellbeing, que é um uso consciente do celular. Então, se você precisa clicar menos no celular, ficar menos no celular para conseguir chegar onde você quer, você vai usar menos o celular. Ou se você consegue já ter tudo na sua mão, você não precisa passar tanto tempo. E daí o celular te devolve algumas informações como quanto tempo eu passo em cada aplicativo, o que eu tô usando mais, até para eu parar de usar tanto assim, tá? Eles estão preocupados com você usar muito celular, com, sei lá, as pessoas saírem pros lugares e não baterem papo, etc. E até botaram uma função que assim, tô usando muito o Facebook, queria usar menos. Você consegue travar, tipo, eu quero usar só 30 minutos do Facebook por dia. Depois que você usou 30 minutos, ele fica em preto e branco e você não consegue mais usar. É muito legal isso, porque acaba ajudando na sua... Cara, pensa só, eu trabalho com internet hoje, eu preciso ficar na frente do computador. E tá muito fácil eu abrir a aba aqui do Facebook. Tá muito fácil eu gastar tempo em coisas que eu não devia. Beleza, a gente tá falando do celular, mas isso também pode ser vinculado ao Google Chrome. Então, beleza, eu tenho uma cota ali de 30 minutos por dia no Facebook, depois de um certo tempo ele bate na minha cara e fala assim, André, para de procrastinar, vai trabalhar, deixa esse negócio de lado. E o legal é que ele dá ferramenta, né? Isso. Ele não obriga a gente e tá lá, se você quiser usar, porque é muito chato quando é uma coisa imposta. E isso eu acho bacana, essa coisa do Android de, tem aqui se você quiser usar. Então isso a gente sabe que muita gente não vai nem ligar, mas o cara que se policia, ele tá prestando atenção nisso, nossa, tô usando demais, assim. Ele não sabe como que pode ser ajudado naquilo, né? Às vezes ele, não consegue prestar atenção o cara na aula ou no trabalho, atrapalha ele também. Então, usar esses recursos e também fica até mais visível, né? Eles mostraram até um gráfico lá. Se você olhar assim, nossa, eu gasto 4 horas só no WhatsApp, eu desbloqueio o telefone 600 vezes no dia, você começa realmente a reavaliar. Então realmente esse foi um ponto bem bacana de hoje e uma mudança também de rumo do que o Android oferece, né? Então é muito bacana ver essas iniciativas diferentes mesmo, né? Tá ali, se você quiser usa, se não, fica à vontade aí, mas tem essa ferramenta. Eu acho que isso também vai fazer uma grande diferença pro controle parental, porque, por exemplo, hoje em dia, muitos dos jovens, muitas das crianças têm smartphones Android e tal, e isso pode dar um controle a mais, uma ferramenta a mais pros pais, para ajudarem na educação digital das crianças, né, dos jovens,
jovens e tudo mais. Porque, beleza, você deixa aí seu filho com o smartphone e você não sabe o que ele tá fazendo. Mas com esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia, você consegue meio que privar ele de algumas coisas, e aí sendo no sentido... melhor sentido da palavra, por exemplo, corta aí o Facebook em troca de você fazer o dever de casa, ou sei lá, você só pode assistir tantos minutos de YouTube porque você tem dever, você tem outras atividades para fazer, você tem que, sei lá, sair de bicicleta no parque, esse tipo de coisa. Então, além de... Aí simplifica, né? Exato, além da gente ter essa funcionalidade para nos ajudar, ainda tem essa parte de recurso de controle parental, que acaba ajudando todo mundo, né? Eu acho que eles bateram muito na tecla de te empoderar. Então, assim, eles deixam o AI funcionar, mas eles vão te dar todas as informações para você descobrir, primeiro, que aplicativos que você tá usando, ou com todas as notificações que você sabe que te enchem o saco, você faz com que elas não apareçam mais, que tá relacionado lá com a interface. E por fim, daí você determina para você mesmo o que você quer ou não usar. Então, assim... eu acho que foram atualizações bem legais e eu queria saber de vocês. Dando uma nota de 0 a 37, quanto que vocês acham que foi o Android P? Eu vou dar... Aqui no podcast vai ser sempre assim, as notas são quebradas. Eu vou dar pi vezes 10, pode ser? Não, pô. 0 a 37. Não. Pi vezes 10 dá 31.4, alguma coisa, caramba. Ah, tá. Aquele inteligente da matemática, né? Demorou agora. A rodinha travou ali. Então, resumindo, por que 31.4? Tá, eu gostei das funcionalidades, a minha nota de 31.4 foi só de zoeira mesmo, mas eu daria mais perto aí dos 30 e todos pontos do que de 31, porque são funcionalidades interessantes, são adições interessantes, e o Google tá cada vez mais pensando em nos ajudar, usando o software para isso. Tipo, eles não estão lançando só um software para poder vender mais smartphone, lógico, no final das contas se resume a isso, mas tem muita coisa que tá vindo para ajudar a gente a sair um pouco do smartphone. Nessas últimas coisas que a gente falou, a gente tem funcionalidades que são exclusivamente para você deixar o seu smartphone de lado e fazer outras coisas. Então, assim, gostei muito da conferência. Como eu disse, é uma conferência para desenvolvedores, então a gente está só vendo o início dessa jornada de Android P. A gente ainda tem a fragmentação do Android que atrapalha um pouco chegar em todos os dispositivos, mas achei interessante, achei muito legal o evento como um todo, as funcionalidades novas, e é isso, eu quero muito que chegue logo no smartphone que eu tô usando, porque esse tipo de coisa só é legal quando a gente tá usando no tempo todo, né, no dia a dia. Rafa, qual a sua nota? Eu vou dar de pessimista e rabugento, então, pra falar... Você é Pixel Team, cara. Que eu fico com o pé atrás. Primeiro, eles impulsionam cada vez mais pra fechar no círculo do Google. Então, vamos imaginar, a gente hoje, se você não usa o Chrome, por exemplo, eu acho que é o que mais afetaria, assim, a experiência. Se você não usa o Chrome no celular, se você não usa o Chrome no PC, no Mac, onde é que você seja, essa experiência toda já é afetada. Então, deixa um pouco atrás. O Chrome hoje, ele é mal otimizado. Ele, na hora de superar o Explorer, o pessoal se esforçou. E agora eles fazem tudo para prender. Eu não vejo tanto dessa maneira de, estão dando funcionalidade para sair mais do celular, tá? Tudo tem o seu intuito ali, de fechar no mundinho do Google, que é o que a Apple fez e muito bem. Don't be evil, Rafael. Don't be evil. Tanto que até mudaram o slogan deles, né? Então, eu vejo também, mas também a desvantagem pra gente quando eu falo de Brasil, é a questão, quantos desses recursos vão demorar pra chegar pra gente? Porque teve muita coisa mostrada lá que depende do entendimento da língua. Então, tinha muita coisa a ver com o assistente do Google. Eu hoje, eu uso pra caramba, mas eu vejo uma dificuldade dele de diferenciar, por exemplo, quando você fala uma coisa em inglês e outra coisa em português. Então tem... No meio disso tudo aí, eu acho que pelo menos é válida essa mudança drástica do Android, porque vai mudar o jeito que a gente usa o celular. E isso eu acredito mesmo. Pela primeira vez, assim, em muito tempo na linha do Android, a gente vai agir de uma maneira
diferente com o celular. Agora, eu não sei se necessariamente a gente vai usar menos o celular. Mas, no geral, impressionou. E mostra o quanto eles têm de munição, principalmente inteligência artificial, quantidade de acesso de foto. A gente deu o exemplo de eles colorirem uma foto em preto e branco. Então, o acervo de informação é tão grande que realmente não tem como eles não oferecerem coisa boa pra gente. Agora, ver primeiro até que ponto a gente vai conseguir usar isso de uma maneira prática e segundo, nas mãos de quantas pessoas isso vai realmente chegar, né? Porque se ficar só na linha do Pixel ali e tal, não chega nem no Brasil e lá fora também é muito limitado. Mas eu acredito que isso possa trazer possivelmente para pelo menos um número maior de gente do que a gente está acostumado. Tá, mas qual que é a sua nota? Minha nota? Qual que é o limite mesmo? De 0 a 37. 37? 37. Ah, eu acho que é uns 26. Ô, louco, falou mal e deu... Peraí, desculpa. Você falou 36? 26 é... Ah, 26. 26, que 36. Desculpa, vou falar de novo aí que eu confundi tudo. Aí que 36. Foi mal. Aquele cara, o cara que dá 4 estrelas, né? O cara dá... Não, nossa, adorei esse restaurante. Muito bom, tá não sei o que, 3 estrelas. São os reviews do Google Maps, né? O pior é que eu vou ser um pouquinho pior, porque eu tava pensando em dar 24 de 37. E eu já vou explicar o porquê. Putz. Eu acho que todas essas mudanças são muito legais, são bem-vindas, mas que elas favorecem muito mais o Google, como você estava comentando, do que os usuários, tá? Eu vou dizer que assim, uma câmera mais legal. Cara, câmera de intermediário hoje já serve pra todo mundo. Sabe assim? Sim. Então, assim, o avanço que um Google Lens vai trazer vai trazer só mais coisa pro Google, pra ele anunciar ali. Tipo assim, eu não quero tirar uma foto e já aparecer alguma coisa pra eu comprar, sabe? Talvez alguém queira, mas eu não quero. Então, assim, eu vejo todas as evoluções como algo muito legal, mas que favorece muito o Google. Muito mais do que o usuário, provavelmente. Outra coisa que eu senti falta e que eu sinto muito falta, cara, eu sou um entusiasta desse lado, talvez poucas pessoas sejam e por isso que não rola, é a transição do desktop pro computador. Eu não vi nada falando disso. Você tem a Samsung tentando fazer alguma coisa lá com o DeX, que ainda não é uma coisa tão legal assim, mas ninguém mais tá vendo isso, sabe? A Apple tá tentando alguma coisa com o iPad, tentar transformar ele num sistema mais completo, mas, cara, tá faltando, sabe? Eu quero daqui a alguns anos poder usar meu celular como meu computador e acabou. Tipo, eu só tenho um equipamento, eu não quero continuar tendo 2, sabe? E eu não vi nenhum avanço nessa frente. E isso me preocupa, porque eu realmente gosto disso e daí me faz dar uma nota menor. Então eu acho que são esses 2 pontos. Acho que tem muita coisa legal, principalmente desse lado deles se preocuparem da gente usar menos o celular, mas são muitas coisas que beneficiam o próprio Google. A mesma coisa o Instagram, colocar essa coisa de venda, sabe? Mano, quem se dá bem é o Instagram, sabe? Não é a gente tendo mais coisa pra comprar por aí, sabe? Jogando na nossa cara coisa pra comprar. Então é isso. Eu acho que, como o Rafa comentou também, é difícil chegar pro Brasil, é difícil chegar atualizado em português. Então minha nota não vai ser tão grande assim. A gente vai ficar um pouco mais pra trás nessas novidades. Eu acho que vocês deveriam revisar a nota de vocês, porque o Google é o Google. E por conta disso ele merece todas as notas. Então, vocês estão sendo capitalistas safados. Vai cair o meu ranking no YouTube porque eles estão ouvindo isso já. Não, brincadeira. Eu concordo muito com o ponto de vocês, mas sem querer dar um contraponto, uma justificativa e tudo mais, eu concordo muito com isso e é uma pena realmente não chegar pra gente de uma forma tão rápida e tão fácil assim. Essa é a realidade, né? A gente tem que trocar o idioma do celular. Não, eu acho incrível tudo que apareceu, sabe? A gente acabou até deixando de fora os novos Google News, né? A tentativa deles também de não ter tanta notícia falsa e tal. Mas, ao mesmo tempo, claro, como qualquer empresa, eles estão visando deles, mas cada vez mais fecha o cerco, como o Rafa falou, e eu acho que, enfim, não era o que eu esperava exatamente. Eu gostei, mas não era o que eu esperava, e daí eu tenho a liberdade de falar mal, é isso aí. Enfim, então é desse jeito que a gente acaba por aqui. Esse foi o primeiro podcast sem nome do Escolha Segura, porque algum dia ele vai ter nome. Isso daqui é um teste, e eu quero saber de vocês. Deixem comentários com a gente, eu vou descrever tudo certinho, se tiver alguma coisa nova depois do final do episódio, pra vocês falarem o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar, se vocês gostaram do tema, e por aí vai. Se tiver algum link também vai estar na descrição ou lá na descrição do próprio podcast. Então é isso, meus amigos, e até mais!